A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estou passando aqui para deixar mais uma mensagem para que Deus venha tocar no teu coração. Estou aqui hoje na minha rocinha, então se você ouvir um barulho aí externo de carro, de moto, dos animais, não tem como eu impedir. Eu me afastei aqui da casa, mas não tem como eu impedir de interferir. Mesmo assim, isso não vai impedir de trazer a mensagem nessa tarde. O nosso tema é: a situação fugiu do teu controle? Isso é coisa para Deus. Antes eu te peço, compartilhe essa mensagem, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, se inscreve no canal Naila Saldanha. O nosso texto está com base no livro de Daniel, capítulo 6, no versículo 10 e 11, que diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante de Deus. O livro de Daniel vem nos falar que o rei Nabucodonosor, ele leva os jovens de Israel para a Babilônia. Entre esses jovens estava Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses 4, eles resolvem não se contaminar com as iguarias do rei. Chegam até a falar com o eunuco, que permitisse que eles comessem as comidas que eles já tinham o hábito, já tinham o costume lá quando eles estavam em Israel. Aquele eunuco, ele permite por 10 dias, que foi o prazo que eles deram, que eles pediram. Após esse prazo, ele percebeu que eles estavam melhores e mais fortes do que todos os outros jovens. Nesse capítulo 6 aqui, nós contemplamos o rei Dario. O rei Dario, ele resolve constituir príncipes e presidentes sobre o seu reino, né? Para que fosse tudo bem. Entre esses presidentes, que eram 3, um era Daniel. A palavra do Senhor vem nos dizer que Daniel tinha um espírito excelente. E por isso, o rei pensava em constituí-lo sobre todos os outros. Quando eles ficaram sabendo do que o rei estava pensando em fazer a Daniel, eles tentaram impedir a bênção de Daniel. E ali eles começam a observar Daniel, começam a procurar alguma falha, um erro em Daniel para denunciar ao rei. Só que eles procuram de tudo e nada encontram, como nós já conhecemos nessa história. Só que eles sabiam que Daniel, ele orava ao Deus de Israel 3 vezes ao dia. Então eles pensaram que tinham que tramar algo nessa área, para barrar a oração dele, para impedir, e com isso ia fazer com que ele fosse sentenciado. O que eles fazem? Eles planejam às escondidas, porque eu creio que foi às escondidas, porque não tinha como um presidente, se ele era um dos presidentes, eles criarem um decreto, o rei assinar o decreto e ele nem ficar sabendo, só ficar sabendo depois da assinatura do rei. Então eles fazem um decreto em que todos tinham que adorar ao rei por 30 dias. E aquele que adorasse a outro rei seria lançado na cova dos leões. Quando o rei vê esse decreto, achou ótimo. E ele pega e assina aquele decreto. Então é a hora, no versículo 10, que diz que Daniel fica sabendo do decreto. E que quando ele sabe daquele decreto, ele vai para a casa dele, entra no quarto dele e ora ao Senhor. E suplica ao Senhor, que é quando eles veem ele orando ao Senhor, suplicando ao Senhor, e corre para ir contar para o rei que havia um homem que tinha desobedecido a lei, tinha desobedecido aquele decreto. Então eles sabiam que o decreto não podia ser revogado, que o rei não poderia voltar atrás diante da lei dos medos e dos persas. Então o rei não queria, porque ele gostava muito de Daniel, mas ele já havia decretado, não tinha como voltar atrás. Então eles trazem Daniel até o rei e ele teve que lançá-lo na cova dos leões. Só que a palavra do Senhor diz que ele não dormiu, que ele ficou perturbado com aquela situação, preocupado. E Daniel é jogado ali na cova dos leões. Deus não impediu que ele fosse jogado ali na cova dos leões. E Deus está falando comigo e contigo nessa tarde. Você está sendo provado, mas que você vai ser aprovado diante dessa situação. Porque você tem clamado ao Senhor. O inimigo sabe que você ora constantemente, que tua vida é consagrada ao Senhor.
Então ele vive procurando algo para parar a tua oração, para tentar te parar. Porque ele sabe que se você parar de orar, fica mais fácil a situação para ele ganhar essa guerra, essa batalha. Só que aqui a palavra do Senhor vem nos dizer que Daniel, ele não parou de orar diante daquela situação, diante daquele problema, diante daquele decreto já assinado. Ele continuou orando porque ele sabia que Deus poderia mudar decreto. Deus está te dizendo nessa tarde que ele é um Deus que muda decreto, que muda lei, que tira rei, que põe rei, que muda diagnóstico de exame, que muda situação em lares. E que não tem nada que através do teu clamor ele não venha fazer. Tem o tempo da prova, como ali Daniel foi provado. Mas vai ter o fim dessa prova e você vai sair dela aprovado, assim te diz o Senhor. Não adianta estarem tramando as escondidas, procurando, te caluniando, procurando algo para tomar, tirar das tuas mãos a bênção que o Senhor te deu, ou para impedir que uma bênção chegue a ti. Porque o Senhor, ele está vendo tudo, e a palavra do Senhor diz que a oração pode muito em seus efeitos. Então Deus está falando contigo nessa tarde. Entra no teu quarto, dobra os teus joelhos e ora ao Pai em secreto, que em público ele vai te honrar. Continua aí orando, não deixa essa situação te parar, não deixa o inimigo conseguir o que ele quer te deixar paralisado diante dessa situação, te deixar acuado, te deixar com medo. Porque o que é teu, ninguém vai tomar, porque o Senhor não permite. A palavra do Senhor vem nos dizer que o servo Geazi, ele tenta pegar a bênção que Naamã trouxe para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu recusou aquela bênção, então ele atravessa no meio para receber a bênção no lugar de Eliseu. Só que a palavra do Senhor vem nos dizer que ele saiu daquela situação leproso. O Senhor está dizendo contigo, enquanto você ora, ele te dá livramento. Enquanto você ora, ele trabalha entre os teus. Enquanto você ora, ele muda o diagnóstico de exame. Enquanto você ora, ele muda a situação, o cenário, ele acaba com todo o vento forte que está aí contra a tua vida. E se preciso for, esse caluniador, esse perseguidor aí que está te perseguindo, vai ficar leproso. Ele vai colocar uma lepra para que ele entenda que no ungido dele ninguém toca, para que ele entenda que o que Deus te deu, foi Deus que deu. E só vai sair das tuas mãos no dia que Deus quiser. Que é para você continuar fazendo como Daniel fez. Que mesmo depois que viu ali aquela sentença já assinada, decretada, foi aos pés do Senhor. Foi aos pés daquele que poderia mudar a situação. Foi aos pés do Todo-Poderoso, do Rei, do Deus, que não perde uma batalha. E Deus está dizendo para ti nessa tarde, persevere em oração, homem de Deus. Persevere em oração, mulher de Deus, porque Deus já tem visto o teu clamor. Deus já ouviu a tua oração e vai mandar anjos, como ele mandou ali, anjos naquela cova. E aqueles anjos não permitiu que nenhum daqueles leões tocassem Daniel. Nenhum desses leões, desses gigantes que se levantaram contra a tua vida, não irão te tocar. Assim diz o Senhor. Tu vai sair dessa situação ileso. E mais uma vez o nome do Senhor dos Exércitos vai ser glorificado. Quando falou aqui em nome do Senhor dos Exércitos, eu lembrei ali de Davi. Aquele gigante filisteu estava afrontando o povo de Israel durante 40 dias. Eles estavam querendo ganhar ali aquela batalha no grito. Ele ficava ameaçando, se houver um homem que venha lutar comigo. Só que ali a gente percebe que naquele exército não tinha um ungido do Senhor. Porque se tivesse, eles não teriam medo, porque sabe que a peleja não é nossa, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. E ali quando Davi chega naquele campo de batalha, nós vemos que a situação muda, porque ele era ungido do Senhor. Ele tinha o óleo do Senhor sobre a sua cabeça. E ele desafia aquele gigante, ele vai lutar contra aquele gigante. Todo mundo que olhava ali imaginava que ele ia ser massacrado. Só que ele diz para aquele gigante, tu vem contra mim com espada e eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor está te dizendo, essa luta aí, ó, chama o Senhor dos Exércitos para lutar contigo. Coloca ele na batalha, se ajoelha, clama, suplica, porque ele é quem vai resolver. Não vai precisar você correr para falar com o presidente, para falar com o rei. Só precisa você orar, que ele é quem vai mudar a sentença. Ainda não é o fim, assim te diz o Senhor.
A última palavra quem dá é Ele. O ponto final quem coloca na tua história é Ele. E Ele sabe a hora, não é agora não. Não é esse inimigo que se levantou aí contra a tua vida que vai pôr um ponto final nessa bênção que Deus te deu, não. Então espera no Senhor e continua clamando, continua orando. Descansa, querida. Descansa, querida. Continua aí, esperando em Deus por dias melhores, porque vai ter reviravolta. Tem bênção do Senhor aí para a tua vida. E mais uma vez, como eu já disse, o nome do Senhor vai ser glorificado. Como foi glorificado na vida de Daniel, aquele rei fez outro decreto dizendo que era para todos adorar o rei de Daniel. Que era para todos reconhecerem no poder de Deus de Daniel. E Deus foi glorificado ali naquele lugar. Deus vai ser glorificado na tua vida. E você vai testemunhar o grande livramento, assim te diz o Senhor. Que Ele vai te dar. O grande livramento Ele vai fazer na tua vida. Mas em ti ninguém toca. Se você crê nessa palavra aí, deixa o teu amém.